Eu nunca imaginei, né, diante do que Naamã representava, ele era o exemplo da curtição, né? Foi hippie, Naamã tinha grana, era bancário, naquele tempo bancário, então ele esbanjava, né? Escorte conversível, então todos os sobrinhos olhavam assim, quero ser como Naamã, né? Mulherengo, viajador, Amsterdã, altas viagens troncha, e todo mundo queria. E quando foi uma bomba, do dia para a noite, Deus resgatou, ele vai poder estar contando mais, né? Mas é lindo o agir de Deus, né? Minha avó orava por ele, minha avó, uma assembleana fervorosa, daquela com a saia no mocotó, com um totó no cabelo, mulher de jejum e oração, todo dia tinha hora de estar lendo a palavra. Eu chegava lá, ela estava sempre lendo a palavra, eu estava de joelho orando, era uma coisa. E a gente pensa, que pessoa triste, né? Vidinha mais ou menos, vivendo numa casinha, sempre de joelho, mas hoje eu sei o valor daquilo ali, né? Porque ela vivia na terra, mas na realidade, em espírito, ela já estava no céu. Então, isso aí moveu o coração de Deus, resgatou esse homem, me resgatou. Esse é o nosso Deus, como muitos aqui foi resgatado. Fique de pé, levante uma das suas mãos, vamos orar pela vida dele. Tenho certeza que Deus vai falar essa noite aos nossos corações e você vai sair daqui transformado, moldado, cheio, amém? Então seja como a sua fé. Deus, eu quero mais uma vez na tua presença, Pai, te louvar pelo teu amor, Senhor Deus, revelado na vida de Naamã, pela maneira poderosa, milagrosa que o Senhor resgatou. Deus Santo, em nome de Jesus, que a tua paz seja derramada sobre a vida dele e que ele se sinta à vontade para falar da tua palavra, falar dos teus feitos, das tuas maravilhas. Que o Senhor traga ao seu coração, Senhor Deus, tudo aquilo que o teu Espírito quer falar conosco nessa noite. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo teu agir, ter trazido ele aqui, por ter esse privilégio de ver um milagre vivo falando. Deus, como é lindo o teu amor, Pai. Como é imensurável, Senhor Deus. A gente não consegue explicar esse amor que o Senhor sente por nós, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida dele. Que o Senhor unja, o encha e o use, em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Douglas falou um pouquinho da minha vida, na realidade eu não vim falar aqui de mim, mas vim falar do que Jesus fez na minha vida, né? E eu quero dizer, o que ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua. Não interessa a circunstância, não interessa qual é o seu pecado, né? O meu foram vários, não foi um só, né? Eu fui hippie e fui resgatado, odiava a igreja, minha mãe sempre orou por mim, 45 anos, eu me converti agora em 2001, no dia 12 de fevereiro, último dia de carnaval, na terça-feira. Eu estava ali no Bahamas esperando duas gatas com 50 gramas de cocaína no bolso para ir cheirar pó e tomar uísque e pecar, né? Então eu tive um encontro ali com Deus. Na hora que eu cheguei, que botei o pé ali, eu fui arrebatado e ali eu passei de 2 até as 3 horas da tarde sendo arrebatado pelo Espírito Santo e Deus me mostrando, trazendo assim, trazia um filho de um lado, um filho do outro, a mulher dizendo, você está destruindo a sua vida. Então eu tinha ódio de quando minha mulher ia para a igreja, eu dizia para ela, não leve R$1 para aqueles ladrões. É brincadeira, né? Hoje eu estou aqui pregando. Então eu odiava pastor, odiava igreja, porque quando o camarada está no pecado, ele está do outro lado, ele não quer saber de Deus. Ele é inimigo de Deus, porque diz que amigo do mundo, inimigo de Deus, né? E amigo de Deus, inimigo do mundo, mas eu era exatamente o contrário. Mas a palavra que eu trouxe hoje aqui, ela está escrita em Romanos 16, 17 a 20. É um perigo espiritual que ocorre. Então a gente precisa estar muito ligado na Bíblia, a gente precisa estar muito ligado em comunhão com os irmãos na igreja,
porque existe muito risco espiritual, e a gente precisa realmente estudar a Bíblia. Quando eu tenho uma igreja, e esse mês foi mês de tribulação, e, meu irmão, quando você vê o crente sem ter tribulação, sem ter nada, alguma coisa está errada. Porque a própria palavra de Deus diz que no mundo tereis aflição. E eu tenho uma fundação, aqui atrás da Peugeot, e na fundação também tem a igreja, e lá nós damos cursos, todos os cursos na área de costureira industrial, tudo com máquina industrial, que eu sou do Banco Brasil, e junto com a Fundação do Banco Brasil, e o Senai. E como está muito calor, muito quente, lá no primeiro andar eu rebaixei o teto, troquei as telhas, rebaixei o teto e botei gesso. E menos de 15 dias caiu por cima de todo mundo. E eu dou glória a Deus, porque foi um milagre de Deus. Quando ligaram para mim, que eu cheguei lá, todo mundo estava sem acontecer nada. Porque, não é brincadeira não, mas essas linhas que veio de cima, junto com 1 tonelada de gesso, caiu. Né? Na hora que estava tendo aula, com o professor do Senai, com tudo. E quando eu olhei assim, eu digo, glória a Deus. Se fosse outra pessoa, dizia, mas rapaz, como é que vai dar glória a Deus? Glória a Deus, porque não morreu ninguém, eu já estou refazendo de novo, e é muita luta. Quem tem ministério, o inimigo se levanta. Satanás, ele não está preocupado com quem já é dele, que está lá fora, que está nas drogas, que está fazendo a vontade dele, que está se prostituindo. Ele não tem por que se preocupar, porque já é dele, já está no caminho do inferno. Mas ele se preocupa com quem? Com nós. Nós estamos reunidos aqui dentro da igreja, e ele começa a perturbar na igreja. Segundo o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, rogo-vos, irmãos, que Romanos 16, capítulo 16, a partir do 17 ao 20, e ele diz assim, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões, dissensões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos, destes, porque estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e elogios, enganando o coração dos incautos, ingênuos, incautos quer dizer ingênuos, sem cautela, desprovidos, que não têm cautela, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém, irmão? Vamos orar. Senhor amado Deus Pai Santo, neste momento eu quero te pedir, meu Deus, que tu venha falar a este povo, Senhor, venha me usar, que eu desça, que tu cresça, Senhor, que tu tenha livre mover hoje aqui, Pai, que fique à vontade, porque não é palavra minha, mas é palavra tua, Senhor, porque nada eu tenho. Eu era um dos pecadores o mais miserável, que praticava tudo errado. Então eu te peço a tua misericórdia, Senhor, para que eu desça e que tu cresça, que hoje o pessoal saia daqui diferente do jeito que entrou. Então, meus amados irmãos, eu quero dizer que o nosso problema hoje não está lá fora. Lá fora já é de Satanás, mas está dentro da igreja. Está dentro de facções, de divisões e de gente que está no nosso meio, e Paulo é bem claro nisso, né? E a Bíblia também é bem claro nisso, porque Judas Iscariote estava ao lado de Jesus, conhecia a palavra de Deus, andava com ele, e no entanto não era dos nossos, né? Não era discípulo de Deus, realmente era o traidor, que ia ser usado. Então, tenhamos cuidado com doutrinas que por aí estão se pregando nas igrejas, de todo tipo de doutrina que pode lhe levar ao risco espiritual. Essas doutrinas, eu considero elas riscos espirituais. E quais são os riscos espirituais? Essas seitas, essas doutrinas da prosperidade, essas coisas que não buscam em primeiro lugar o reino de Deus, mas buscam em primeiro lugar, como ele diz ali, que eles olham para o próprio ventre, que olha para o seu ego, para o seu eu, que você quer o tal, que você pode, que você...
Enquanto você pensa que você pode, está podendo, você está simplesmente fazendo a vontade do inimigo, porque quanto mais você peca, e você não tem livre-arbítrio, porque você está debaixo do pecado. E o Satanás, ele é como o seu senhor. E ele diz mais que o salário do pecado é a morte. Então, Paulo observava isso, porque naquela época, para todas as cartas, todas as epístolas que ele mandava para a igreja de Romanos, Coríntios, todas elas tinham divisões. E é aí que nós temos que ter cuidado. Cuidado espiritual, para não cair nessas conversas, para não a gente estar aqui na nossa igreja, mas aparece um cara lá pregando com outra história que Deus mostrou a ele, e com ventos de doutrina que não é de Deus, mas que é de Satanás. Eu vou dar só um exemplo. Na minha igreja, eu não vou citar o nome, o casal brigou, e a mulher se afastou do cara, pediu um tempo e tudo mais. E ela foi para outra igreja. Por isso que a gente deve estar unidos na nossa mesma igreja, para a gente poder ajudar um aos outros. Então, o que aconteceu? A pastora da outra igreja, 6 anos um cara casado, disse que ela estava certa. Que ela não devia voltar para o marido. Quer dizer, então, essa mulher está na igreja, ela é pastora, mas eu não quero julgar, mas que Deus tenha misericórdia dela e que a gente possa orar pelos pastores que estão aí na mídia, pelos pastores que estão pregando outras coisas, estão pregando coisas materiais, estão pregando coisas passageiras, trocando pelo eterno. E hoje, assim, sem querer ferir nenhuma igreja, mas não é só a igreja universal, não quero citar o nome de igreja universal, nem aquela igreja do Valdomiro, mas são muitas igrejas tradicionais que deixaram de pregar o evangelho da verdade, o evangelho da salvação, para a gente buscar só o passageiro, né? Os prazeres que tá operando nesse mundo, né? Então são coisas passageiras que a gente está trocando pelas coisas eternas. Então isso são riscos espirituais. E riscos espirituais tipo Mórmon, tipo Testemunha de Jeová. Então não deixem esse povo se aproximar de vocês. Se tiver alguém que vem para a sua igreja, porque é dentro da igreja que Satanás ataca. Ele ataca dentro da igreja, ele faz divisão, faz facções e ele cria maneiras com palavras suaves, com palavras sutis, com elogios para desviar verdadeiramente os que são salvos para caminhar no caminho da morte, que é o caminho do pecado. Então, quando Paulo diz aqui, rogo-vos, irmãos, que noteis, quer dizer, que tenha atenção, noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Paulo, ele sempre preferiu abrir mão, até mesmo quando ele tinha direito para não escandalizar o evangelho. Então, a gente tem que ter cuidado, que é uma exortação de Paulo, que está ocorrendo em várias igrejas. Eu mesmo participei de uma igreja que só dela saíram 4 igrejas, foram divididas. E não foi porque eles queriam fazer o bem, não. Foi porque era divisões, era briga, era, sabe? Cada um querendo estar aqui em cima do púlpito, aparecer, cada um querendo brigar mais. E aí se dividiu a igreja. Uma igreja que tinha 3.000 membros, hoje tem 80 membros. Então, nós temos que estudar, temos que pegar esse exemplo de Paulo para aplicar na nossa unidade, na nossa comunidade e na união. E não esperar só pelo pastor Romulo, pelo pastor Douglas, pelo quem for o pastor da igreja, para que possa estar ajudando um ao outro. A Bíblia diz que nós devemos orar um pelos outros, né? E suportáveis uns aos outros. Então, cuidado com quem está perto de você, cuidado com quem você anda, mesmo dizendo que é crente lá fora, e aí ele pode usar com palavras sutis, porque Satanás ele não vem com aquele tridente, com aquele chifre, aquelas coisas. Ele vem falando de Jesus. Eu, antes de ser convertido, antes de Deus ter me salvo, eu ia à casa da vovozinha, não sei se alguém aqui conhece, falando na casa da vovozinha. Casa da vovozinha é um centro espírita, e eu recebia espírito, né? Eu era tudo que não prestava, porque eu era viciado em cocaína há mais de 32 anos, traficante, porque todo mundo que usa acaba vendendo, e eu mandava para a Bélgica, eu mandava para todo canto, né? Fui bater na Europa. Então, e eu fui para lá porque eu recebia espírito e eu queria ficar livre dos espíritos imundos, mas lá só se falava em Jesus Cristo. Então, muito cuidado para quem chega na sua casa, para quem chega nessa casa, que a gente não conhece, que a gente tem que estudar, não é chegar o camarada aqui, jogar ele no púlpito, tem que olhar o que é que ele vai dizer,
para não causar confusão na sua mente, para você não ficar em dúvida. E para você não ter dúvida, Paulo admirava ali, ele disse que ficava alegre porque ele conhecia que aquele povo realmente buscava a Deus, mas havia no meio dissensões, havia facções, havia partidos. Então, a unidade da igreja, porque a igreja é o corpo de Deus, né? E todos nós, desde o porteiro que fica ali, como o pregador que está aqui em cima, tem a mesma dimensão diante de Deus, tem o mesmo valor, tanto faz o varredor da igreja como o pastor da igreja. Para Deus ele não faz exceção de pessoas, mas precisamos estudar a Bíblia, se alimentar todo dia na palavra de Deus, para que não possamos ser enganados por Satanás, por alguém próximo da gente. Infelizmente, tem ocorrido em várias denominações, doutrinas que não levam você para o céu, mas levam para o inferno. Doutrina que bota em primeiro lugar o consumo, que bota em primeiro lugar o seu time de futebol. Não estou dizendo que eu sou contra, até porque eu sou torcedor, mas no dia do culto, você no lugar está no culto, não, mas hoje vai ter uma festa na casa de fulano e tal, aí você deixa até de fazer o culto, se você for pastor, porque vai chegar a Copa do Mundo e você prefere assistir a seleção brasileira. No mesmo horário que é para ter o culto na igreja, você até fecha a igreja para... Então, são coisas que são riscos espirituais que nós devemos evitar. Amém? Mas ainda continuando aqui, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. E com suaves palavras, engana o coração dos incautos, quer dizer, dos novatos, dos crentes inocentes, que ainda não estão bem firmes na fé. É isso que ele quer dizer aqui, sabe? Essa palavra incauto é exatamente, sem cautela, sem um pouco assim, sem o conhecimento, né? Mas quando chega aqui, diz assim, no final mesmo, Paulo já diz, e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Olha, nessa saudação final de Paulo, há uma promessa bíblica, que Satanás será esmagado, e isso nós podemos ver lá em Gênesis 3,15, diz que ele lhe ferirá a cabeça, né? E o outro lhe ferirá o calcanhar. Então, o sofrimento de Jesus Cristo já foi vitorioso na cruz, né? Então, essa saudação, ela tem tudo a ver, ela é com Gênesis, a gente está vendo aqui, é só uma saudação que Paulo faz, mas tem tudo a ver, tem uma promessa, ele diz que botará Satanás debaixo dos nossos pés, e botou na medida em que Jesus, no seu sofrimento na cruz, ele já foi vitorioso, e ele vai ter a consumação da nossa vitória na segunda vinda dele. Então, nós temos que estar preparados durante esse período até Jesus voltar, porque o nosso tempo, meu irmão, ele corre em sentido, no mesmo sentido. Ou a gente vai, ou Jesus vem. Se nós dermos essa sorte dele voltar hoje ou amanhã, nós teremos um encontro com ele e teremos o corpo glorificado. Mas se não, a gente não passa... Tem alguém que eu vi aí, o mais velho, chegou a 120 anos, 124. Mas o nosso tempo é curto, a nossa vida é passageira, porque a palavra de Deus diz que existe novo céu e nova terra, e que nós precisamos alcançar esse novo céu e essa nova terra. E não há outro caminho a não ser pela palavra de Deus, pela exortação, porque tudo está aqui escrito para a gente não errar. Paulo está exortando no tempo dele, e nós está servindo para hoje, para nossas igrejas também nos exortar, para que possamos caminhar. Eu e você, Deus não fez nenhum contrato comigo nem com você, de que amanhã nós estaremos vivos. Então, meu irmão, cuidado, porque Paulo diz assim, aquele que estiver em pé, tem que cuidar que não caia. Não se achem, porque eu sou pastor, Douglas, pastor, Rômulo, não se ache que não possa cair. Tem aí N pastores, Caio Fábio, mais um, mais outros. Os riscos espirituais. E os riscos espirituais quais são? São esses oferecidos pelo mundo. E aí, meu irmão, a gente olha
E aquilo ali a gente cobiça, e quando a cobiça vem, já está no coração, desce e já estamos no pecado. E não falta oferta de Satanás para que nós entremos em confusão espiritual, né? Em que trocamos como já repeti, o passageiro pelo eterno. Porque o passageiro, meu irmão, é aqui e agora. Mas a vida não termina aqui agora. Jesus Cristo nasceu, ele veio, nasceu e morreu na cruz e vai voltar. E aí a nossa vida vai continuar com ele lá no céu. Por isso que ele fala lá em Gênesis que ele foi ferido. Ele foi ferido pelo sofrimento muito grande. Ele foi ferido pelo o sofrimento dos nossos pecados. Ele não tinha culpa de nada. Ele era santo. Ele viveu com pecador, viveu no meio da prostituição, mas nunca pecou. Mas ele pagou um preço muito alto pela minha vida e pela sua. A minha vida, não quero, se eu for contar o preço, meu irmão, eu viajava em 81, com 16 quilos de maconha, onde o cara achava em 81, um baseado aqui, era a maior dificuldade do mundo, eu viajar para vender em Recife. Certo? Então, Deus, assim, não tem preço, você é muito importante para Deus, você é super valioso para Deus, porque você foi pago por um preço muito alto, você foi pago, foi carimbado o seu passaporte pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz, e não há outro, a não ser através dele. Não há salvação fora de Jesus, não há salvação sem crer em Jesus, não há salvação sem você abrir o coração para Jesus, porque ele disse: eis que estou à porta e bato, se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei convosco. E Deus está dizendo: meu irmão, eu quero ter comunhão com você, e para você ter essa comunhão com ele hoje aqui na terra, vai ser o seu passaporte para ter uma comunhão com ele no céu para a vida eterna. Amém? Dê glória a Deus, dê graça a Deus e dê uma salva de palmas para Jesus. Quando eu vi o hino aí apaixonado e falando tal, eu sempre fui muito ativo em busca das drogas, né? Fui visitar onde tinha liberdade, como a Holanda em 93, agora está pior, mas a droga lá era liberada, certo? E eu mandava droga para lá, porque eu tenho um cunhado que era drogado e ele até morreu de overdose, morreu aqui no Rio de Janeiro, por causa de cocaína também. E aí, eu tive também uma overdose. Mas, como a minha mãe, como ele falou, que ele conheceu, vivia as noites dela, ela com 90 e poucos anos, lustras, lendo a Bíblia, orando e dizendo, antes dela morrer, ela me disse que vivia a noite em comunhão com Deus, ligada, orando pelos filhos. Graças a Deus que coube a mim esse ministério de oração dela, porque na realidade eu não sou eu não me acho um grande pregador, nem nada disso, nem, eu prego porque eu sou tão louco por Jesus, que aquela atividade que eu tinha, que eu corria atrás, ia a vários países, ia para qualquer lugar buscar, então essa atividade que a gente tinha, Jesus Cristo, essa disposição, ele quando entra e penetra em você, o Espírito Santo, porque é ele que convence a gente do pecado e da justiça, né? Então ele pega assim, ele vai nas suas entranhas. E eu não estava em igreja nenhuma, e ele mudou. E eu saí dali convertido, não precisei estar nem na igreja. Eu sou um milagre de Deus. Eu tive uma overdose, porque eu mesmo me aprendi. Aliás, eu não me aprendi. Um amigo meu, Jaiminho de Recife, um cara muito rico, o pai dele é dono do Café Petinho, que tem na Recife, eu não sei se você conhece, e ele era viciado demais, e ele me ensinou a aplicar. Enquanto os outros cheiravam a cocaína, eu aplicava na veia. E eu apliquei uma vez ali de frente onde é o Armazém Paraíba, de noite, no farol do carro. E aí, em vez de eu botar você, quando começa a se drogar, você não sabe se você está bom ou você começa a ir, vai e volta, e você perde a noção. E aí eu botei 3 vezes mais. E aí eu dei um supapo para trás, e eu estou só dizendo isso para lhe mostrar o milagre de Deus na minha vida. E eu dei aqueles papos para trás e caí, o cara dizendo, respira, 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 senão tu vai morrer. Mas minha mãe orava, e eu respirei, e voltei ao normal. Quer dizer, tive overdose, eu não era para estar aqui hoje. Então eu sou louco por Jesus. Então tudo que tinha de valor para mim hoje não tem mais. Jesus veio na minha entranha, o Espírito Santo veio e mudou. E hoje eu sou louco por Jesus. Eu prego no meio da rua, eu comecei a minha obra lá de frente, num colégio, num pé de pau. E assim vou fazendo a obra do Senhor. Eu sou louco, maluco. Minha própria esposa é crente e me chama de fanático. E eu quero ser fanático, porque antes eu era fanático pela droga. Ela devia dar graças a Deus, porque eu sou louco por Jesus. Sou apaixonado por Ele.
Amém? Então, meu irmão, o risco espiritual está aí toda hora. Nós, quando nos convertemos, passamos a ser imediatamente cidadão do reino de Deus. Porque ele tirou a gente do reino das trevas. Existem 2 reinos, né? O reino do céu e o reino das trevas. O reino do céu, que é o Filho de Deus, que é o reino da luz. Então, ele me tirou de lá. Eu fui resgatado, né? Enquanto meus amigos morreram. Quer dizer, eu realmente tenho que, assim, às vezes que eu deixei de ser preso, fora as que eu fui preso, está entendendo? Né? Porque eu fui preso pela Polícia Federal, fui preso pela Polícia Civil, fui preso pela Polícia Militar, tudo isso. Né? E Deus nunca me deixou desamparado, porque minha mãe orava, e quando você ora, meu irmão, olha, é tremendo. Eu acho que o maior louvor, tudo é louvor e adoração, mas o maior louvor que você pode dar é a oração. E é você e Deus sozinho, meu irmão. Tem momento que eu tenho passado, que Deus tem dado vitória, que eu assim, vou para o chão, com o rosto em terra, choro e oro e me abro o coração, porque Deus quer um coração verdadeiro. Ele quer olhar você orando para Ele, mas assim, rasgando seu coração, botando suas queixas diante dEle com o coração sincero. Então, eu aprendi a orar. Esse era o ministério da minha mãe. Até meu irmão, quando vai viajar, liga para me orar para isso. Não, mas é o ministério de oração. Então, o que eu quero dizer para vocês, cuidado com quem a gente se mete e diz que são de Deus, cuidado com os perigos espirituais que está todo dia à sua frente, né? Tudo se oferecendo, o cara é casado, aparece mulher, o cara acaba caindo. Então, risco espiritual, porque o que está ligado fisicamente também está ligado espiritualmente. O que atinge aqui você na matéria, no material, no físico, está alterando com você também no espiritual, no reino de Deus. E quando a gente é convertido, quando Deus nos salva e nos alcança, nós passamos a ser cidadãos, embaixadores de Cristo. Eu e você somos embaixadores de Cristo. Então a gente tem que cuidar, tem que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida eterna. É como se houvesse, como se fosse uma maratona, como vai ter agora, né? As Olimpíadas de 2016. Você está circulado, de um lado está Satanás e as nuvens, né, que está ali circulando, e está ali todos os patriarcas, todo mundo, torcendo para você chegar até o final, porque é um processo que a gente pode cair no meio do caminho, não é verdade? Né? Eu mesmo, agora só ligar uma coisa, que eu acredito na predestinação. Quando você é salvo, você pode cair, mas você volta, porque o Espírito Santo imediatamente lhe incomoda, ele constrange e traz você de volta, ele restaura. E você se arrepende verdadeiramente. Mas ele diz também para a gente ter cuidado com os riscos espirituais, para a gente correr até o fim. Então, é diferente essa nossa corrida. Essa nossa corrida, nós somos verdadeiros campeões, nós somos mais do que vencedores. É diferente de quando inventaram as Olimpíadas, o cara ganhou uma coroazinha de oliveira, né? Meu irmão, você vai ganhar a coroa da vida, a coroa da salvação, da vida eterna. Não existe prêmio maior que o homem possa ganhar do que a salvação, de que ser alcançado pelo Espírito Santo de Deus e ser transformado. E se você tem alguém na família que ainda não foi transformado, se seu marido, seu filho, não peça para Deus fazer uma reforma, porque Deus não faz reforma em ninguém. Ele transforma, Ele faz nova criatura, Ele faz um novo ser, e você passa a viver em novidade de vida. Eu quero dizer a você, nesse momento, que não é que conta o seu passado, porque Deus, Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Então eu não sei qual a sua história, qual o seu passado, mas eu sei qual a história que você pode ter e o futuro que você pode ter daqui para frente ao lado de Jesus, porque com Ele nós somos mais do que vencedores. Não interessa qual seja o seu pecado, qual seja o seu fardo. Vem na cruz e deixa lá os teus pecados. Procura Ele, que o fardo dele é leve e suave, porque Deus, Ele é o plano que Jesus Cristo é o plano que Deus preparou, porque o homem é de Deus duas vezes. Primeiro porque ele criou, mas ele caiu em desobediência. Mas Deus tem direito de novo. Tem direito. E para ele tomar esse direito, tomar posse, ele enviou o filho dele amado. Eu queria saber aqui quem é mãe.
Você daria seu filho por alguém que você não conhece, gente ruim que não presta como eu, que não presta. Agora eu já presto, porque eu sou de Cristo. Mas quem daria? Pois Deus deu o seu único filho amado. E não deu de brincadeira, não. Ele deu para sofrer, sem ele usar a divindade dele. Porque ele foi Jesus homem. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, Jesus homem. Então, ele deu seu filho amado. Eu jamais daria um filho meu. Porque é como, assim, eu sou um pai da terra, né? E houve problema com meu filho, e eu fui no fundo do poço, quase morri. Mas eu tenho um detalhe: quanto mais Satanás aperta a minha vida, a minha casa, a minha família, mais eu oro. E eu queria deixar esse exemplo aqui para vocês, para se livrar dos riscos espirituais que estão aí a toda hora se oferecendo para vocês. Oração, buscar o Senhor com sinceridade, certo? Orar, meu irmão. Orar, porque eu passei luta, Douglas sabe, recentemente com um filho meu, e o meu filho adoeceu em Brasília, e ele é do Ministério da Justiça, que ele é advogado, e ele, por nunca ter saído de casa, só fazia estudar, ele é crente desde 4 anos de idade, e é exatamente quem o inimigo ataca, e ele ficou lá com depressão e tal, e foi, virou e mexeu, e ele acabou internado. E aí, quando eu cheguei, que eu vi o estado dele, parece que ele criou um monstro dentro de mim, assim, e eu, um cara de oração, fiquei com tanto medo, que eu me internei com ele no hospital. Porque um hospital, quando a pessoa vai para um hospital psiquiatra, se interna todo tipo de gente. Os convênios não fazem exceção de pessoa, apesar de que lá era uma clínica em Brasília muito cara, que a diária custa R$400. E eu tive que me internar com ele já para cuidar dele. Mas eu sou um homem de oração, então Deus me tirou de lá. Eu voltei para João Pessoa para resolver o negócio exatamente dessa comunidade, e eu fiquei 5 dias orando e jejuando. No 5º dia, eu disse para o meu filho, o outro que estava aqui, para um amigo meu, o Eduardo, eu disse: olha, vou para Brasília tirar meu filho daquele hospital. E tirei, e a médica disse que eu estava louco, assinei documento e trouxe meu filho, e meu filho está curado, está trabalhando, foi transferido, ele passou 2 anos encostado com o que houve, e eu em oração, e ele foi removido, porque ninguém consegue. Quem entra no governo federal tem que ter 3 anos de estágio probatório. Você não tem direito a nada, né, nesses 3 anos. Meu filho trabalha hoje na DPU, Defensoria Pública da União, aqui bem pertinho. E um detalhe, lá ele trabalhava 8 horas, hoje ele trabalha 6 horas. Lá ele não tinha assessoria, uma comissão, aqui ele está ganhando mais. Então, é preciso, meu irmão, a gente esteja em oração. É por isso que eu disse, um dos maiores louvores que você pode dar a Deus é você começar a orar, porque ele diz: não, ele realmente crê em mim. E você tem um retorno, porque você sabe de onde vem a bênção, você sabe quem lhe abençoou quando você ora. Então, para combater os riscos espirituais, oração e palavra de Deus. Busque, olha a palavra de Deus. Eu nunca convido ninguém que eu conheço que começa a falar de evangelho. Eu digo: meu irmão, e falar de religião, eu digo: meu irmão, primeira coisa que eu vou lhe dizer, eu sou contra a religião. Na Bíblia não fala em religião, fala em religiosos. Religião foi coisa criada pelo homem. Jesus jamais trouxe uma religião. Assim que Jesus começou o ministério dele, que ele foi batizado por João Batista, foi levado para ser tentado no deserto 40 dias, né? 40 noites teve fome, e ele começa o ministério público dele aos 30 anos de idade. Está lá em Mateus, você pode ver aí, 5,17, que diz assim: arrependei-vos, é chegado o quê? Ele disse: é chegado religião tal. Então religião, meu irmão, é coisa de homem. Religião está aí. As igrejas cheias de religiosos, cheias de gente que mudou de igreja, mudou de religião, mas não aceitou Jesus Cristo. Né? Tem uns que são aí tão beatos que andam com crucifixo aqui, né? Levando Jesus aqui no crucifixo. Eu quero que ele tenha peito para levar Jesus no coração. Eu quero que você leve Jesus no coração. Não exterior, mas interior. Jesus no seu coração. Porque, como ele diz, ele está querendo ter comunhão com você. E para essa comunhão continuar lá no céu, você precisa se entregar a ele hoje. Você precisa fazer mudança de vida hoje. Você não pode deixar para amanhã. Quando aquele ladrão que estava à direita dele disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiver quando entrar no teu reino, no teu paraíso, no teu reino. Ele disse: hoje mesmo eu te garanto, depende da versão da Bíblia, hoje mesmo
eu te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Então não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje, é agora que nós temos que ganhar essa salvação e sustentar para a vida eterna. Porque um dia Jesus vai voltar e todos irão dar conta a Ele de suas obras, boas ou más. Uns para a honra, outros para a desonra. Todos ressuscitarão, todos ouvirão a voz de Deus. Todos os olhos o verão e todos ouvirão a voz do Senhor Jesus Cristo, porque até os mortos vão sair, porque vão vir. Então nós estamos diante de um Deus, estamos servindo a um Deus poderoso, e eu digo mais a vocês, usufrua do poder de Deus. O meu filho está curado, o meu filho está trabalhando, porque eu creio que Deus cura, porque Ele era ontem, hoje e eternamente, e Ele sempre andou curando, e todos que iam a Ele curava. Eu vi quando Doguinha falou para curar e tal, e Deus vai botando essas palavras. Não, eu estava hoje morto de cansado, porque eu passei o dia trabalhando. É tanto que o Romo me ligou, digo, Romo, ligue para mim. Ele ligou ali naquela hora, eu estava perto de você, porque eu estava tão cansado que eu fui descansar um pouquinho quando dava a hora de vir para cá, e ele me ligou, porque estava lá com o pessoal refazendo o que aconteceu na igreja, e em tudo eu dou glória, porque a palavra de Deus diz que tudo concorre concorre para o bem de quem ama a Deus. Quando eu vi aquela coisa lá, eu vou lhe dizer, quando eu vi aquela queda de 1 tonelada em cima do povo e não matar ninguém, eu dei glória a Deus, porque eu estava errado. Mas em tudo eu dou glória a Deus. É difícil aos olhos humanos a gente dar glória a Deus quando acontece uma catástrofe, uma coisa desse tipo, certo? Como também o caso do meu filho. Eu dizia para o meu filho ia ser chefe em Brasília. Eu dizia, meu filho, tenha paciência. Mas pai, eu vou perder meu emprego, não tenho condições de voltar, não posso ser transferido. Tenha consciência, porque Deus tem muito. Se olha, Deus tem o melhor para você, ainda está por vir. E realmente era ele ficar aqui, veio, casou e tudo mais. Mas é difícil você dizer para uma pessoa que está doente, né? Que está doente, em véspera de ser exonerado do emprego, e eu dizer, meu filho, tenha paciência, porque tudo concorre para o bem de quem ama a Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Você precisa saber que Ele vai mudar a sua história. E Ele dá testemunho, ele prega o Evangelho hoje lá na minha igreja, e Ele deu testemunho, que Ele disse, se não fosse a doença, olha como Deus pega o mal e transforma em bênção, né? Se não fosse a doença, Ele não poderia ter vindo para João Pessoa. E aí, como é que fica? Ele ia ter que sair do emprego. Ele disse que não voltava mais, ele já estava 2 anos encostado, com o laudo médico, e aí hoje ele trabalha em João Pessoa saudavelmente. Ele não é porque é meu filho não, mas Douglas sabe, ele é um grande advogado, é um grande criminalista. Inclusive ele pode advogar, só não pode advogar contra o governo, porque ele trabalha para o governo, e ele está aqui na DPU, que é do Ministério, que faz parte do Ministério da Justiça. Então, meu irmão, o que aconteceu lá na minha igreja, imagine se uma só pessoa daquela tinha 14 alunos com a professora, e caiu de uma vez só, um monte de madeira mais grossa do que essa, e 1 tonelada de gesso. E foi arriando assim, meu amigo, e caiu, ficou em cima das máquinas, e não matou ninguém. A televisão, não sei se alguém viu, a televisão botou que tinha, não sei quantos internados, não tinha, foram lá porque eu fui dar assistência, porque tinha alguma senhora com pressão alta e tudo mais. Então, quando eu vi o povo, eu digo, glória a Deus. Fosse outra pessoa dizia, rapaz, acabou de perder, acho que 6.800 eu gastei, não cheguei nem a pagar, e dá glória a Deus, porque agora eu estou terminando de fazer, o bombeiro interditou e ele está me dando um certificado de funcionamento que eu não tinha. Então, se eu olhar pelo outro lado, foi preciso acontecer isso para que eu hoje pudesse funcionar, botar para funcionar a escola com toda a autorização. Coisa que eu passou batido, que a gente que é crente, a gente se liga mais nas coisas de Deus, né? Por quê? Aí você vai dizer, mas pastor, aí tu tem uma fundação? Tenho. Porque, minha amiga, lá já passaram mais de 300 alunos por lá. E ele recebe o curso, mas ele recebe primeiro, antes de começar as aulas, a palavra de Deus. De manhã e de tarde eu estou lá pregando. É como se fosse uma arapuca para eles entrarem, né? Mas uma arapuca no bom sentido da salvação. Então, há coisas que acontecem na gente, porque Ele é o Todo-Poderoso. E Ele nos garantiu que, Ele não disse, meu irmão, vem ser crente, não, que eu vou te dar um camarão amarelo. Né? Ele disse, vem ser crente, quer me seguir? Né? Nega a si mesmo. Negue as coisas dos prazeres do mundo, as coisas passageiras, para vir viver as coisas eternas ao lado de Jesus Cristo. Então, meu irmão, cuidado com o espiritual. Oração e alimentação. Alimentação é a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele dizia isso, não era para ninguém lá fora não, viu, meu irmão? Ele mandava as cartas dele para as igrejas. Então, não se ache, não sabe, o cara, nem eu, nem você, porque
O mundo, Satanás tem as armadilhas dele. E ele não vem com coisa feia, não. No dia que eu fui batizado, no domingo, na segunda-feira, e o pastor olhou assim, olhou para mim e disse, olha, Satanás vai te atacar no que tu mais gosta de fazer. Não é no que não gosta de fazer. Por exemplo, eu nunca fui desonesto mesmo com a vida que eu levava. Mas eu gostava de prostituição e de droga. Na segunda-feira, só para servir de exemplo, como a gente é tentado, eu saí do banco, porque eu sou aposentado do Banco Brasil, eu era gerente do Banco Brasil ali na Pedro I, ali, perto do Shopping Tambiá. E eu tinha que ir no cartório na torre, no cartório Toscano de Brito, lá embaixo. Quando eu saio, que passo de frente à catedral, eu era um cara prostituto, casado, mas prostituto. A primeira coisa que eu chego ali, 2 horas da tarde, no sol quente, estava uma loira, aquela coisa mais linda do mundo. Qualquer um pagava uma grana muito alta para estar com ela. E aí, meu irmão, só fui abrir a porta. Isso na segunda-feira eu tinha batizado no domingo. Então, todo dia diz que ele está ao nosso derredor, né? Tem a armadilha de Satanás, né? Para a gente cair nela. E exatamente, as 2 coisas que eu mais gostava, andava junto, sexo e droga. A galegona entrou assim no carro, meu amigo, eu peguei nela assim, e eu digo, ei, você faz o que? Ela disse, eu faço tudo. Quando ela disse isso aí, me lembrei do que o pastor, o Espírito Santo não deixa a gente pecar. Quando a gente é de Deus, ele sempre vai constranger a gente. Aí o Espírito Santo me lembrou, eu digo, meu Deus, é uma prostituta. Aí já tinha pegado o telefone, aí rasguei o telefone. Quando voltei, que fui no cartório, que voltei para o banco, me ajoelhei, pedi perdão a Deus, e aquela coisa. Então a gente tem que estar sempre vigiando, orando e vigiando. Precisa orar e vigiar, a gente precisa estar em comunhão com Deus, a gente precisa estudar a palavra de Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo, você quer estar na presença do Senhor, ore, busque, peça a Ele, intimidade com Deus, peça a Ele discernimento, porque às vezes as coisas que parecem luzes para a gente são as trevas, entendeu? Então a gente tem que ter o discernimento disso aí. Então, meu ministério é a oração, e graças a Deus, Deus tem dado vitória em tudo que eu orei, em tudo, foi muita bênção. Só para você ter ideia, quando eu me converti, minha mulher me deixou. Diga aí, o cara passou a vida todinha fazendo tudo errado, a mulher não deixou. Quando o cara se converte, a mulher deixa. E aí eu não podia mais trair Jesus Cristo, porque eu traía minha mulher. Mulher é o que ela trai, mas Jesus Cristo ninguém trai. Se você trair, você não é dos nossos. E aí a minha mulher foi embora para a casa da irmã na Alemanha, passou 10 meses, e eu digo, Senhor, e agora? E eu fiquei 10 meses orando, e um dia eu fui para a igreja e disse, Senhor, hoje eu quero ouvir a tua voz. Eu vim para a igreja assim, sabe? E quando eu cheguei lá, que era uma pastora, e ela começou a pregar, ela disse que, repara só, a mulher me deixou, e eu fiquei com um filho doente, Samã, que eu tinha que levar para Recife, praticamente paralítico, está pagando um preço muito caro porque ele se desviou, e a mulher foi embora, porque descobriu geral, né? Quando Deus não confessa a gente do pecado, a gente mesmo vai lá e abre o jogo. Olha, eu fazia isso, vou correr para a igreja, cheguei em casa contando tudo que tinha acontecido nesse dia que eu fui arrebatado, né? Fui cair na besteira de contar tudo. Contei coisa que não devia, entendeu? Aí a mulher disse, assim, e foi embora. É a minha experiência, mas era uma obrigação que eu tinha, porque você tem que passar a sua vida limpo. Você não pode estar enganando ninguém. E eu fui transformado naquele dia mesmo eu digo, olha, estou indo para a igreja, aí contei tudo que fazia. Aí a mulher disse, foi embora. Mas a pastora olhou, ela ia pregar. Quando eu cheguei, ela veio direto para mim e disse, olha, começou a orar e disse, Deus está entrando na tua casa, restaurando tua família, porque eu estava com um filho doente, um filho praticamente paralítico, porque ele tem uma doença chamada espondilite arquiosane. É um negócio assim. É uma doença da reumatismo, que ela inflama todas as juntas e ele fica paralítico. E eu tratava dele em Recife. E aí, meu amigo, essa mulher falou que ia entrar na minha casa, salvar minha família e meu casamento. Eu anotei, porque eu não gosto de profecia que não aconteça não. Porque para mim só é profeta quando acontece, está entendendo? Então, se alguém diz alguma coisa para você, que quando não diz generalizado, porque quando é profeta de Deus, ele diz o que vai acontecer e acontece. Ele diz claramente. E a mulher veio direto dizer isso para mim. E quando foi de 5 horas da manhã, eu tenho TV a cabo, isso foi em 2002 que a mulher foi, assim que eu me converti, a mulher foi embora. Outro pastor estava na televisão e ele estava lá dando a Santa Ceia e começou a falar a língua e disse, olha, isso foi no dia 30 de maio, no dia 31,
no dia 29 de maio, no dia 30, esse outro pastor confirmou, eu anotei também. Você que está solitário, sua companheira está voltando. E eu passei 10 meses, o cara que era pastor, 10 meses sem olhar para a mulher, porque eu não podia trair Jesus Cristo, né? No dia 31, a minha mulher pediu a passagem de volta. Então, essas coisas que a gente tem que estar ligado a Deus, a gente tem que estar em oração, a gente não precisa correr risco espiritual. A gente não devemos correr, a gente não devemos... Se aquela coisa que a gente está olhando ali, como fez o rei Davi, tu olhou, viu que aquele ali é pecado, não olha mais. Porque vai a cobiça, vai a coisa, e aí o pecado entra, e quando você olhar, você está com o coração endurecido. E quem endurece o coração de carne nosso é o pecado. Né? Lá em Jeremias, diz que o pecado, ele é tão incrustado, que ele é feito com ponta de diamante. É como um ferro, assim, uma marca tão grande, que só sai pelo sangue do Cordeiro. É uma coisa muito difícil, é um coração endurecido. Mas Deus pega ele e transforma num coração de carne. Então, para a gente tomar cuidado em oração e ler na Bíblia. Então, por isso que essa exortação de Paulo, rogando para a gente estar em união, para a gente estar com cuidado, com divisões na igreja, entendeu? Por conta disso. Porque a gente pode perder o melhor. Porque o melhor de Deus ainda está por vir. Ele já deu, olha, se a gente aqui é passageiro, a gente vai ficar aqui pouco tempo na terra, né? E ele já deu tudo do bom e do melhor para a gente. Deu mar, deu água, pelo menos a gente aqui, eu acho que todo mundo vive bem, a gente come o que quer, tudo isso. Então imagine o que Paulo citou quando ele esteve no terceiro céu, que ele disse o que ele viu, que ele não podia dizer, que coração, nem mente humana, pode avaliar. Porque se ele fez aqui, que é passageiro, em faixa de 80, 90 anos, né? A gente está indo embora, imagine o que ele preparou de bom para a vida eterna, irmão. Esse Deus é maravilhoso, então o melhor da gente ainda está por vir. O melhor da gente, a gente está na presença de Deus, está na vida ao lado dEle, tem uma vida eterna ao lado dEle, glorificando a Ele. Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação, Ele é tudo. Então nós temos que estar todo o tempo orando, agradecendo, pedindo ao Espírito Santo intimidade com Deus, buscando santidade, meu irmão. Porque os dias são maus, e se algum crente aqui disser que vai melhorar, eu vou dizer a ele, algum pastor, que eu também sou pastor, também fiz teologia, estudei, né, sou bacharel em teologia. Se algum disser que o mundo vai melhorar, ele está mentindo. O mundo jaz no maligno. Deus permitiu. Né? Deus permitiu. O mundo jaz no maligno, e ele cegou o entendimento do homem. Para quê? Para que esse evangelho não entre. Entendeu? Então, por isso que está aí, que o pessoal não entende o que está acontecendo. Você vê, ontem, o cara se jogou com o filho, depois de estar bastante na mulher, ele se jogou no 13º andar com o filho dizendo, pai, não pulo, não sei o quê. Meu amigo, sabe que por trás disso tem o quê? Você acha que o cara chegou à loucura dessa de quê? É do poder de Satanás, da armadilha de Satanás, que levou aquele rapaz a se jogar com o filho, e a esposa quase que ele matou. E não tinha nada de errado na família dele. Satanás põe ciúme, põe divisão em família, em igreja, em tudo, ele se mete. Não é verdade? Então, se você quiser entender o que está por aí, quem mais pode entender somos nós, que está todo dia, eu vejo a Bíblia se cumprir. Qualquer coisa que você me disser, eu vou lhe dizer que a Bíblia está escrito. Eu vou lhe dizer, eu me lembrei disso, eu fui para o enterro do pai do meu sócio, e eu estava vendo a palavra de Deus se cumprindo, diz que do pó viesse para o pó voltarás. Então, tudo que está aí acontecendo, terremoto, guerra, está tudo na Bíblia, meu irmão. Então, a gente sabe quem está por trás de tudo, e é permitido por Deus. Ele permitiu Jó ser ferido, ser tocado, para provar a Satanás que Jó era servo de Deus. Mas eu não quero ser provado nisso. Porque eu já conheço o amor de Deus. Eu já sei o que Deus fez por mim na cruz. Eu já sei o que Deus fez por quem quer receber Ele. Porque Ele também não morreu por todos. Ele morreu por muitos. Eles que deu a vida deles por muitos. Muitos daqui, dos Estados Unidos, da África, de todos os lugares. Então, quem disser que o mundo vai melhorar, o Evangelho vai chegar aos 4 cantos do mundo. Não tem a menor dúvida, porque tem internet no deserto, em todo canto, todo canto chega. Mas não está dizendo que vai salvar todo mundo. Porque eu seria um exemplo também disso. Porque eu jamais seria salvo do jeito que eu andei a minha vida. Né? Então, muitos são chamados. Eu tenho uma igreja com pouca gente.
mas eu não assim, meu ministério é um ministério bem diferente, eu não tenho nenhuma inveja de quem tem seus 10 milhões, entendeu? Porque lá o pessoal é um pessoal que Deus botou na minha mão, é numa favela. Assim, para mim, a minha vida é o ministério, porque a gente, depois que tem ministério, a gente não pode ver sem o ministério. Você tem que, aquilo que Deus lhe chamou, você tem que fazer. Ou você vem pelo amor, ou vem de qualquer jeito, mas vem. Porque Deus, então, Ele não é Deus. Então, lá, assim, eu amo a obra. Todo dia eu oro pela comunidade. É uma comunidade que já morreram 40 jovens drogados de crack. Só uma família perdeu 3 filhos. Só ficou o casal, porque todos os 3 eram drogados. Mataram todos os 3. Então, é assim. Fui orar por gente lá, amarrado em corrente. A mãe me chamando para levar para orar. Então, é um ministério diferente. Lá o povo não dá nada. O povo é quem recebe. Recebe a palavra de Deus. Recebe curso. E recebe cesta básica. Os que não podem... Os que não aprenderam, assim, já estão com a idade avançada e não tem mais como fazer curso. Então, o meu ministério é um ministério que é um milagre de Deus. Porque não existe ministério sem financiamento, né? Tem que ter, né? Mas o meu, fui para lá, Deus disse que não ia faltar nada lá, e nunca faltou. Doutrina testemunha. É uma igreja que não deve nada a ninguém. Entendeu? Não tem... Por que pareça, eu falo de dízimo para eles serem abençoados, mas eles não têm dízimo, eles não têm o que dar. Então, quem ajuda é o meu irmão, tio Douglinhas, pai de Douglinhas, o meu filho, esse que está em João Pessoa, e eu, e um camarada que ele é empresário, que eu era gerente dele, e foi quem mais me ajudou e construiu a igreja quase toda. E é incrível, ele é católico. Né? Então, eu, assim, amo pregar o evangelho. Só para você ter uma ideia, eu fui fazer uma ultrassonografia, e lá estavam as 10 pessoas esperando, todo mundo de bata, né, que fica ali atrás para ir entrando naquela máquina. Né? E uma senhora católica, ela começou a falar da violência. Aí eu entrei, porque eu fiquei meio doido depois que eu me converti. Falou, abriu a boca, eu falo de Jesus, está entendendo? Aí eu digo, exatamente, a senhora tem razão, a violência é falta de Deus, o povo não vai mais à igreja, o povo não quer saber de Deus, o povo quer saber do mundo, quer saber das drogas, quer saber do sexo, quer saber tudo isso. E ninguém está se importando, e Deus está à porta, está voltando, meu irmão. Os sinais estão aí, não é pelo sinal, mas lá em Mateus 24, 14, diz que ele está voltando. Diz que ele vai vir em grande glória, um dia que nunca foi visto, nem antes nem depois, em grande glória, e ele vai voltar, meu irmão, para levar os dele e para se encontrar com a igreja. E a gente precisa estar alerta, feito as virgens, as 9 virgens, a gente tem que estar azeitado pelo Espírito Santo de Deus, porque onde tem o Espírito Santo de Deus, Satanás não chega perto de você. E ele diz mais assim para Deus, em Romanos 1,13, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Você precisa estar em Cristo Jesus, você precisa se firmar na palavra, porque muita gente recebe a palavra, mas não se firma na palavra. E eu posso dizer, quem se perdeu e quem não se firmou na palavra? Satanás conhece a palavra, ele chegou lá para Jesus, na tentação, no Salmo 90, acho que era o Salmo 96, e ele chegou lá dizendo, tira até aqui, lá para baixo, tal. Mas por que ele se perdeu? Ele conhecia a palavra, porque ele não se firmou na palavra. Então, além de a gente conhecer a palavra de Deus, estudar, a gente tem que se firmar, tem que praticar, tem que viver a palavra de Deus. E aí, meu irmão, não tem como a gente cair. Certo? Amém? Porque a palavra de Deus também diz que aquele que ele me deu, jamais lançarei fora. Quando a gente vem a Jesus, de maneira nenhuma lançar fora. Satanás pode estribuchar, pode matar 50 milhões de pessoas aí fora, pode ter guerra aqui, mas você está salvo, porque é sangue do Cordeiro, é o sangue de Jesus derramado na cruz, é o poder, o maior poder que existe, é o dínamo, é exatamente o poder do Espírito Santo quando opera na nossa vida. É uma explosão. Para mim, foi uma coisa tão grande que aconteceu na minha vida, que eu passei 10 meses orando, e chorava todo dia, pedindo perdão a Deus, porque eu sou de uma família evangélica, né? Minha mãe evangélica orava por mim toda a vida, botou meu nome de Naamã, porque dizia que eu ia ser pastor. Eu dizia, você está louca, mãe? Meu negócio é só sexo, droga e rock and roll, né? Estou fora. Era isso. Então, tudo isso Deus fez na minha vida, né? Minha mãe botou e eu nunca, eu nem dei dinheiro para a igreja, para aquele ladrão, nem eu quero ser pastor, não quero nada disso. Mas não tem jeito. Aquele que o pai deu ao filho, é aquele que vai a Jesus Cristo, ele disse, de maneira nenhuma lança ele fora. Então, meu irmão, ele está dizendo que você está seguro com Jesus. Ele está dizendo que ele pagou o preço pelo meu pecado e pelo seu.
Jesus Cristo é o plano B. A ira de Deus, né, porque quando se comete uma desobediência, uma pena que você tem que ser paga, alguém tem que pagar. E um homem como eu, o Douglas, ou Rômulo, não podia pagar o pecado de outro homem. Então ele mandou quem? O filho dele. E quem é o filho dele? É ele mesmo. Deixou a glória dele e veio para lá. Quem devia estar pendurado naquela cruz, meu irmão, era eu e você. Quem devia estar levando aqueles pregos lá na cruz, era eu e você. Porque Jesus Cristo era inocente. O próprio Pilatos disse, o que eu posso fazer? Esse homem é inocente, nada contra ele. Né? Os que não eram crentes diziam isso. Então, a gente tem que ter essa consciência do poder de Deus, da misericórdia, do amor, o maior amor do mundo, não há amor semelhante ao amor de Jesus Cristo, ao amor de Deus, que deu o seu próprio Filho, para que eu e você hoje, né, foi preciso que o Filho de Deus se tornasse filho do homem, para que o Filho do homem se tornasse filho de Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus, porque você é filho de Deus, você é co-herdeiro da salvação, você é irmão de Jesus. Você só tem a vida eterna porque Ele deixou o céu para vir para cá, morrer no meu lugar. Amém? E eu quero encerrar com a mesma saudação do apóstolo Paulo, que eu acho interessante, a saudação do apóstolo Paulo, mas o computador acho que ele descarregou aqui, mas ele diz que a paz do Senhor esteja convosco. Meu irmão, essa paz do Senhor, só quem pode dar é a gente ou os outros que é crente em Deus, porque é a paz de Deus é uma paz de tranquilidade, é uma paz de certeza de salvação. O mundo dá uma paz que não é essa, o mundo mostra uma paz que não é uma paz, é uma tribulação. Mas essa paz do Senhor, que esteja convosco, é uma paz de calmaria, é uma paz de sossego, é uma paz de confiança, é uma paz que olha para uma esperança e continua naquela esperança pela fé, né, até Jesus voltar, e você vai receber a coroa da vida. Então, o que eu desejo para essa igreja é união, é a paz do Senhor que esteja convosco e que nunca venha ter divisão, facção, entendeu? Porfia, nada disso. Que a turma aqui esteja ligado. Eu admiro muito essa igreja, admiro muito o pastor que eu conheço há muitos anos. Meus filhos, foi pastor dos meus 2 filhos, de Samã e de Naamã, entendeu? E eu sei que me alegro cada vez que ele me chama. Eu acho que é a 3ª vez que eu venho pregar aqui, né, Douglas? Então, me alegra muito vir aqui. É um prazer enorme, porque falar de Jesus Cristo é o maior privilégio. E só pode falar de Jesus Cristo quem conhece. Só fala dele quem é dele, né? Não é porque a Bíblia diz, né? Então, eu sou dele, você é dele. E você pode também falar de Jesus Cristo. Você pode dar seu testemunho. Eu dei meu testemunho em todo canto. Não tenho vergonha. Eu era gerente do Banco do Brasil, mas eu dava testemunho. Lá onde eu era gerente, tinha um culto às 9 horas da manhã. Todas as agências aqui já foram assaltadas, a minha lá nunca foi, porque Deus guardava. Então, eu creio assim, sabe, irmão? Eu creio que ou você crê na Bíblia, ou você não crê. O bom da palavra de Deus é que você não pode ficar no muro. Ou você tem fé, e aí você agrada a Deus, Deus se apraz, ou você não pode ser como a onda do mar, que vai e volta. E aí Deus não se compraz, Deus não tem prazer nisso aí. Então, eu creio que Deus cura, eu creio que Deus salva, eu creio que Deus liberta, e sei que, além de tudo isso, Ele leva a gente para o céu para ver com Ele eternamente. Amém? Dê a salva de palmas para Jesus. E eu quero, meu irmão, que vocês creiam do mesmo jeito. Porque a Bíblia, ele diz, eu sou a verdade. O logos no grego, não é, pastor? O logos no grego quer dizer palavra. E o verbo, Jesus Cristo é a palavra. Ele é a palavra. Deus é a palavra. A palavra é Deus e Deus é a palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a Bíblia, ela de capa a capa, ela é a palavra de Deus. Não tem nada que não seja verdade. Há algumas teorias aí que os caras querem, né, pastor? Tem algumas teorias que os cientistas querem desfazer da Bíblia. E eles não têm coragem de dizer o que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz quem fez o céu, quem fez a terra, que é dele, como fez e quando fez. E eles têm teoria da evolução que foi desfeita, teoria não sei o que foi desfeita. Então, a gente tem o que o povo não tem. E a gente também precisa levar para eles, porque nós não sabemos quem está salvo. Mas Deus sabe, agora a gente precisa achar o salvo. Por isso que Ele deu o idem. E esse idem não só foi para mim e para o pastor, não. Foi para todo mundo. Ele é um verbo imperativo. Ele está dando uma ordem para idem, né? E ele ainda tem mais um, só para encerrar, já que o pastor chegou aqui, só para encerrar, eu quero falar
eu queria terminar, pastor. Eu fiz um sermão deste tamanho, mas não teve jeito. Eu não disse que eu estava fazendo um sermão, que era para pregar domingo. Aí ele me pegou no meio de caminho, eu estava trabalhando na igreja. Aí, presta atenção. Tem uma vez, o cara disse que eu não podia pregar. A mulher do pastor disse que eu não podia pregar, e era do governo dos 12. E aquilo me chateou muito. E eu saí da igreja. E não foi nenhuma rebeldia, não. Falei com o pastor e disse, olha, eu pedi a Deus um lugar para pregar, e Deus mandou para a favela, ali você sabe onde é. Né? Ele conhece, que também já trabalhou lá. E já pregou lá também. Aí, o versículo que veio na minha mente, o capítulo, o versículo era João 15:16. Não foi vós que me escolheu. Minha irmã, não se engane, não. Não é você que vai a Jesus Cristo, não. Nunca foi. É Jesus Cristo que vem e invade a gente. Então, não foi vós que me escolheu, mas Deus que escolheu a vós para que vá e dê fruto, esse fruto permaneça. Então, eu quero aqui agora, dentro do pastor, dizer que você, meu irmão, está desafiado a trazer mais um amigo para a igreja, para trazer um dos familiares para a igreja, porque para você dar fruto, meu irmão, e esse fruto permanecer. Eu fazia o seminário, e que eu sou um cara muito tímido. Isso quem faz a gente falar é Deus. Eu estava lá e pastor Ponto, você sabe quem é, né? Eu diretor do seminário, pregando a gente contando no seminário, a gente tem uma aula na quarta-feira, que é exatamente para ver os outros pregar e para marcar os pontos, aquelas coisas, né? E eu digo, meu Deus, como é que... na hora, como é que eu vou ter coragem de estar ali falando? Aí vem assim, para a palavra do Senhor. Disse, você não vai pregar a sua palavra, você vai pregar a minha. Eu digo, glória a Deus. Aí eu saí feliz. Até hoje eu estou pregando a palavra de Deus. E não deixei mais de falar. Amém? Amém. Então, gente... Mais uma vez eu quero agradecer pelo convite, viu? Pelo convite aqui do meu irmão, né? Para estar aqui diante de vocês, pregando a sua palavra, a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Se deixar é vigília.